Beleza, pessoal, chegamos aqui ao nosso segundo vídeo sobre como o Google funciona e como você consegue dominar a primeira página, entendendo como é que funciona o algoritmo do Google, tá? Obviamente, pessoal, o algoritmo do Google ele é um pouco complexo, né? Nem as pessoas que trabalham lá conhecem o algoritmo a fundo, né? Obviamente é um segredo guardado aí a sete chaves e cada um dos engenheiros lá tem uma pequena parcela da informação do algoritmo. Então, nem mesmo os engenheiros eu acredito que saibam todo o funcionamento do algoritmo do Google, porque se soubesse seria aí, ele teria a galinha dos ovos de ouro, na verdade, e ele conseguiria aí posicionar qualquer site. Mas na verdade é um processo muito complexo, né? O Google ele tem uma inteligência muito complexa hoje e não é tão simples a gente entender como é que funciona o algoritmo. Mas, por outro lado, a gente já entende algumas coisas que fazem um site chegar na primeira página. São essas coisas que eu quero compartilhar com você. Você não precisa estudar o algoritmo do Google, você não precisa ser um engenheiro para você conseguir colocar o seu site na primeira página. Então, eu quero que você entenda isso, tá certo? Então é o seguinte, hoje o Google ele trabalha basicamente com esses três pontos aqui. Tá? Então você precisa que o seu site ele tenha esses três pontos aqui muito fortes para ele chegar na primeira página. Então se você for analisar qualquer site aí da sua concorrência, muito provavelmente esse site ou tem algum desses pontos muito fortes ou todos esses pontos muito fortes, tá? Quando você está trabalhando com concorrentes apenas ali da sua cidade, provavelmente eles não têm todos os três pontos fortes, tá? Geralmente ele é muito relevante, mas ele tem pouca autoridade, ou ele tem muita autoridade, mas é pouco relevante. Então a nossa ideia é ficar forte nos três pontos, tá? E aí, quando a gente consegue fortalecer o nosso site nesses três pontos, a gente consegue passar os concorrentes, tá bom? E aí, o que é essa tal de relevância, o que é essa autoridade, o que é essa credibilidade? Eu separei aqui nesses três pontos, porque são os grandes pontos aqui que englobam todos os processos do Google, tá? Então, basicamente, o que é a relevância? A relevância é você, primeiro, encontrar a palavra-chave, né? As palavras-chave que você vai trabalhar ali no seu site. A gente já viu isso no vídeo anterior, né? Lembra ali que a gente falou sobre palavras de alta concorrência e de baixa concorrência. Então, você vai primeiro encontrar as palavras que você precisa trabalhar. A gente vai chamar essas palavras de palavra-chave, tá? E aí você vai ter que criar um conteúdo baseado nessa palavra-chave. E esse conteúdo ele tem que ser relevante para aquela palavra. Então eu vou mostrar como é que faz isso nos próximos minutos, tá bom? A autoridade são os links e citações que o seu site recebe. E o que é esse link? O que é essa citação? Se um site que não seja o seu, obviamente, aponte para o seu site, por exemplo, eu tenho ali o meu site, né? E aí outra pessoa viu o meu site e gostou do conteúdo e resolveu fazer um conteúdo também e colocar um link apontando para o meu site, falando, olha, eu gostei desse conteúdo aqui do Vicente e clica aqui para você ir para o site dele. Então esse clica aqui para ir para o meu site, esse link eu ganho autoridade por cada link que eu recebo, tá certo? Então quanto mais links e citações em sites, em portais, blogs você tiver, é melhor para o seu site, tá bom? Então, entendido a relevância da palavra-chave e escrita de conteúdo, passando aqui para a autoridade, que são esses links que você recebe de outros sites, a gente vai falar agora da credibilidade. A credibilidade que eu coloquei, que são os fatores sociais, né? O engajamento social, ou seja, compartilhamento, curtidas, né? Tweets. Então, todas essas redes sociais que você consegue compartilhar o conteúdo, você consegue curtir o conteúdo, isso é bom para o seu site. A interação do usuário. Se o usuário entrou no seu site, se ele clicou, se ele leu o conteúdo, se ele assistiu um vídeo, se ele comentou, isso é a interação do usuário. E a qualidade dos links também conta aqui para a credibilidade, tá? Não adianta também você receber links de um monte de site, mas esses sites eles não terem qualidade, tá? Então você precisa receber links de sites que sejam sites de qualidade, sites que tenham conteúdo bom, conteúdo que é acessado também, não simplesmente qualquer site que começou do zero ou um site que faz spam, por exemplo, tá certo? E aí lembra que a gente falou, né, das palavras de alta concorrência e as palavras de baixa concorrência. Então a gente vai pegar aqui esse exemplo para a gente já iniciar, tá? O que é que a gente precisa fazer no nosso site para que ele se torne relevante para aquelas palavras. Então você já escolheu as palavras de baixa concorrência, eu espero que você já tenha feito aí a lição de casa e tenha escolhido as palavras relacionadas ao seu negócio e tenha fugido dessas palavras de alta concorrência porque elas não levam a lugar nenhum, beleza? Então você já escolheu, o primeiro passo era escolher as palavras de baixa concorrência para você começar a trabalhar com elas no seu site. E aí eu vou mostrar aqui um exemplo do meu site
que eu coloquei aqui a palavra cirurgia de abdômen em Fortaleza. E aí esse site aparece na primeira posição, tá? Então, primeiro passo, encontrar a palavra-chave. Cirurgia de abdômen em Fortaleza, quem está procurando por cirurgia de abdômen em Fortaleza vai encontrar o meu site, vai acessar e vai buscar mais informações, né? E aí, para esse site chegar lá na primeira posição, foi o que eu fiz. Eu tive que criar um conteúdo baseado nessa palavra-chave, cirurgia de abdômen em Fortaleza. Então, preste atenção aí, olhando essa imagem, que dentro desse texto existem palavras, esse texto, o assunto, o conteúdo dele é baseado na palavra-chave principal ali, que é a cirurgia de abdômen em Fortaleza. Por isso ele está aí destacado, porque ele responde uma pergunta, né? A pessoa está procurando por cirurgia de abdômen em Fortaleza. E aí o que é que eu coloco ali como resposta? Cirurgia de abdômen em Fortaleza, traço, abdominoplastia, né, que é outro nome também para essa cirurgia. E aí eu explico o que é. Eu falo, ó, a abdominoplastia é um dos procedimentos, blá, 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 blá. Então, a pessoa perguntou ali para o Google, a pessoa colocou ali a dúvida dela no Google, a pesquisa dela no Google, e eu preciso entregar a resposta. Então, a relevância é você fazer um conteúdo que entregue a resposta para aquela palavra-chave. Então, é basicamente isso que você precisa entender. E aqui dentro do meu site, o que é que você vê que mostra relevância para o Google? Primeiro, lá em cima, eu destaquei aqui todos os pontos, tá? Que são importantes. Começando lá de cima ali pela URL, passando pelo título, pela categoria e pelas palavras que estão dentro do conteúdo, tá? Então aqui a gente tem ali na URL, cirurgia de abdômen em Fortaleza, abdominoplastia, isso aqui é a URL, né, do meu site. A gente tem ali o título, né, que é cirurgia de abdômen em Fortaleza, que é o mesmo título, é a mesma palavra que as pessoas procuram, ou seja, na URL e no título eu tenho a pesquisa que a pessoa faz no Google. Então é importante, porque o título ele é muito forte para você aparecer no Google. E a URL também é muito forte para você aparecer no Google. E eu não coloquei simplesmente cirurgia de abdômen em Fortaleza, eu coloquei também abdominoplastia, porque tem gente que pesquisa por abdominoplastia ao invés de cirurgia de abdômen. Então é uma palavra que também é relevante, né, para esse assunto, relacionado com o assunto que a pessoa está pesquisando. E ali tem a categoria abdômen, tá? Essa minha página está dentro da categoria abdômen, porque é um assunto relacionado ao abdômen. Se fosse relacionado a rosto, estaria dentro da categoria rosto, da categoria face. Se fosse relacionado a tórax, estaria dentro da categoria tórax, tá? Então é importante que você organize o conteúdo do seu site por categorias de acordo com aquele assunto. Se você vende celular da Samsung, vende celular da Motorola, vende celular da Apple, você tem que separar em categorias. Samsung, categoria Apple, categoria Motorola e por aí vai. Isso é muito importante para passar relevância tanto para o usuário quanto na hora que o Google passar pelo seu site, tá bom? E aí mais embaixo você vê que tem as palavras, né? Eu coloquei ali abdominoplastia, cirurgia plástica, gestações, gordura, região abdominal, perda de peso, abdômen. Por que eu coloquei essas palavras? Porque todas essas palavras, elas são relacionadas à cirurgia de abdômen em Fortaleza. Ou seja, eu tenho que escolher palavras que tenham a ver com aquela pesquisa, com aquela palavra-chave. Palavras que a gente chama de palavras relacionadas ou palavras que estão na mesma semântica, tá? Então aqui você vê exatamente isso, que são as palavras que estão na mesma semântica, no campo semântico ali naquela palavra principal. Então se eu estou falando sobre cirurgia de abdômen, eu vou lá na minha ferramenta, essa ferramenta aqui é a KW Finder, você vai lá na ferramenta e coloca ali a palavra cirurgia de abdômen. Automaticamente a ferramenta vai te dar várias e várias palavras relacionadas à cirurgia de abdômen, como abdominoplastia, lipoescultura, cirurgia abdominoplastia. Algumas palavras aí não são relacionadas, você não vai colocar. Tá? Você vai colocar palavras como lipoaspiração, preço da abdominoplastia, cirurgia de abdômen. Então, todas as palavras que são relacionadas diretamente com aquele assunto, você vai colocar tudo dentro do seu conteúdo. Isso é importantíssimo, tá? Porque isso passa uma relevância muito forte, porque o Google entende que você está falando sobre aquele assunto. E aquele assunto ele está sendo relevante para aquela pesquisa. Então, isso é importantíssimo para você aparecer aí nas buscas, tá? Então aqui você vê que tem a URL, o título, a categoria e o texto. Você precisa que essa estrutura tenha relevância. Tem as palavras que você escolheu ali como palavra-chave e as palavras ali do mesmo campo semântico que você encontra em qualquer ferramenta de pesquisa de palavra-chave. No meu caso, eu utilizei aqui a ferramenta KW Finder para encontrar essas palavras do meu texto, beleza? E autoridade, pessoal? Como é que a gente consegue aumentar a autoridade do nosso site? Bom, não é uma tarefa
muito simples, mas é tranquilo de você fazer, tá? É o seguinte, a gente hoje, para posicionar o nosso site naquela busca local, é interessante que o nosso site receba citações de empresas, de listas telefônicas, por exemplo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui telelista.com.br, Guia Fácil, Guia Mais. Então, quando você cadastra o seu site nessas listas e coloca o endereço do seu site ali, você começa a receber autoridade desses sites também. Então, se você não está cadastrado, você ainda não colocou o seu site nessas listas, nessas guias, você está perdendo tempo, você está deixando de receber muitas visitas e receber autoridade também. Tá? Então cadastra lá, essas ferramentas aí, às vezes eles têm cadastro gratuito, você não precisa pagar inicialmente, a não ser que você queira destacar o seu site lá dentro. Então no Telelista você pode fazer o seu cadastro, colocar o seu site, em qualquer uma dessas plataformas você coloca o seu site e aí você escolhe se você quer o plano gratuito ou o plano pago lá, dependendo do que você precisa. Mas você pode cadastrar gratuitamente e colocar o link do seu site e aí você vai receber a autoridade. Você também, recebendo links de blogs e de outros sites, você também vai aumentar a autoridade do seu site. Como eu falei, a pessoa vai e, eu gostei do conteúdo daquele cara, eu vou colocar um link para essa pessoa. Ou você pode fazer parcerias com sites, com blogs e conseguir links para o seu site também. E dessa forma, você vai aumentando a autoridade do seu site. Então você já descobriu como é que aumenta a relevância, fazendo a escolha da palavra-chave, colocando essa palavra e palavras relacionadas dentro do seu conteúdo, organizando esse conteúdo, e a autoridade você vai recebendo citações e links de outros sites, de guias, de telelistas e de blogs também, para você conseguir ir aumentando a autoridade do seu site, tá? E o que é a credibilidade? Eu coloquei aqui a credibilidade, logo de cara você receber sinais sociais. É isso aí, sinais que a gente já está cansado de ver, como compartilhamento no YouTube, né? Compartilhamento no Facebook, tweets lá no Twitter, no Instagram também. Então todas essas ferramentas, LinkedIn, Google+, tudo que você puder criar de rede social para o seu site, crie e peça para as pessoas curtirem, compartilharem o seu site, compartilhar o seu conteúdo, porque isso gera engajamento, isso gera uma credibilidade para o seu site muito forte, tá certo? Então é basicamente fazer o que acho que a maioria das pessoas fazem quando começam um site novo. Só que tem muitas empresas que elas não têm esses sinais sociais. Então tem muitas ferramentas hoje que você coloca dentro do seu site que fazem com que as pessoas cliquem ali no botãozinho do Facebook de compartilhar, no botãozinho do Twitter, no botãozinho do LinkedIn, e aí as pessoas automaticamente já compartilham o seu conteúdo. Então isso é importante, para elas pedir para essas pessoas curtirem a sua página, curtirem e compartilharem o seu conteúdo é de extrema importância para mostrar engajamento e mostrar a credibilidade do seu site ali para o Google, tá certo? Então, pessoal, outro ponto aqui para aumentar a credibilidade do seu site é a experiência do usuário. Então, ele entrou nesse site aí, um site bem estruturado, site bonito, simples, né? Tem ali um vídeo, tem aqui um texto e tem um botão para eu testar essa ferramenta. É um site aí bastante simples, clean, bonito, tranquilo. Então, o cara gostou aí, achei sensacional o site, bem clean, bem bonito. Hoje, e por outro lado, pessoal, a gente pode entrar num site aí que é um pouco bagunçado, um site que não é bonito e ficar totalmente decepcionado. E isso conta muito na experiência do usuário. Se o usuário entrar no seu site, o seu site demorar para carregar, ou o seu site for desorganizado, o seu site não entrega a informação que essa pessoa pediu, essa pessoa vai sair, vai lá no Google, vai pesquisar de novo e vai entrar em outro site do seu concorrente. E o Google vê isso. O Google viu que a pessoa entrou no seu site, não gostou, foi lá no Google de novo e entrou em outro site do seu concorrente. E aí você vai meio que perdendo pontos, digamos assim, para o Google. E aí você vai perdendo posições. Então a ideia é que seja totalmente o contrário. A pessoa entrou no site do seu concorrente, não gostei. Saiu, entrou no teu site, gostei. Porque você deu uma experiência para ele muito boa. E a experiência, pessoal, é você ser clean, você ser simples, entregar a resposta direto para aquela pessoa e ser organizado, tá? Fazer um site desse ao invés de um site desse. Esse site pode ser engraçado e tudo mais, mas é melhor você ter um site mais bem organizado, um site que seja bem estruturado para você conseguir melhorar a experiência do usuário, o Google entender isso e você conseguir aí uma maior credibilidade e autoridade e relevância para o seu negócio, tá certo? Então acredito que você já tem entendido quais são esses pontos, você já está fera aí no processo de otimização, então você está apto para assistir o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou te mostrar um plugin, ou seja, uma ferramenta que você instala no seu site em WordPress e uma estratégia para você dominar as pesquisas aí
no Google. Tá? Essa ferramenta, o que é que ela faz? Eu vou dar uma palhinha aqui do que é que ela faz. Ela vai criar várias e várias páginas para vários lugares aí da sua cidade ou do seu estado. Então, se você tem uma empresa que atende em 50 bairros da sua cidade ou atende em todos os bairros da sua cidade, você pode criar automaticamente páginas para cada um dos bairros da sua cidade. Ou se você atende em várias cidades do seu estado, você pode criar páginas automaticamente, num clique só, várias páginas para cada cidade aí do seu estado que você atende. Dessa forma, quando as pessoas pesquisarem pelo seu negócio e por aquelas cidades que elas colocaram ali na pesquisa do Google, elas vão encontrar o seu site. Então é uma estratégia muito forte para você conseguir dominar o Google. Eu vou compartilhar isso com você e também quero te mostrar esse plugin para você já instalar no seu site e já começar a ter resultado, tá certo? Então é isso, espero que você tenha gostado, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.